queridos do 8º ano, tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje é processos de formação de palavras. Como as palavras são construídas e reconstruídas. Vamos lá? Bom, na língua portuguesa há basicamente dois processos de formação de palavras: a derivação e a composição. Observe a formação das palavras que temos aí nesses três exemplos. Vamos lá. Exemplo 1, justo. Antes dele eu acrescentei o in, virou injusto. Então, se eu coloquei antes da palavra, eu acrescentei um prefixo. No exemplo 1, então, ocorre a derivação prefixal ou prefixação. Exemplo 2, justa. E aí eu acrescentei mente. Se eu coloquei depois do final da palavra, eu acrescentei um sufixo. Então, no exemplo 2, nós temos derivação sufixal ou sufixação. Exemplo 3, eu tenho a palavrinha justa. Antes eu botei o in e depois eu coloquei o mente. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Então, no exemplo 3, eu tenho derivação prefixal e sufixal, já que eu acrescentei os dois, ok? Vamos então fazer esse exercício aí. Forme palavras usando os prefixos do quadro. Prefixo, então, vai ser colocado antes da palavra. Passar, ultrapassar. Natal, pré-natal. Desenvolvido, subdesenvolvido. Eleição, reeleição. Carga, sobrecarga. Migrar, emigrar. Capaz, incapaz. Crescer, decrescer. Democrático, antidemocrático. E ordinário, extraordinário. Tem um exercício bem parecidinho com esse lá na sua aula de exercício, ok? Questão 10. Transcreva da atividade anterior os prefixos correspondentes aos sentidos descritos a seguir. Considere que alguns prefixos têm o mesmo sentido. Então, negação, ação contrária, anti e in. Movimento de cima para baixo, de, lá do decrescer, né? Posição além do limite, ultra, de ultrapassar. Posição anterior, anterioridade, pré. Posição inferior, inferioridade, sub. Repetição, re. Posição superior ou excesso, sobre, extra. Movimento para fora, e, do emigrar. Vamos lá? Questão 12. A partir da palavra feliz, é possível formar infeliz com prefixação, felizmente com sufixação e infelizmente com prefixação e sufixação. Com base nessa informação, cite palavras que exemplifiquem esses três processos de derivação. Leal, eu formo desleal, lealdade e deslealdade. Real, irreal, realidade, irrealidade. Há um processo por derivação cujas palavras recebem simultaneamente um prefixo e um sufixo, não sendo possível excluir nenhum dos dois. Trata-se de derivação parasintética. Paramos aí um pouquinho. Vamos voltar no exemplo aí da questão 12. Eu tenho lá na letra A, deslealdade. Se eu tirar o des dessa palavrinha, fica lealdade. Se eu tirar o dade, fica desleal. Então, a palavra continua existindo quando eu tenho ela formada por prefixação e sufixação. Já aqui neste quadrinho azul, quando eu tenho derivação parasintética, eu não posso tirar, ok? Senão troca, deixa de existir, na verdade. Então, vamos lá aos exemplos. Entristecer. Não existem as palavras entriste nem tristecer.
Então, se eu tiro o em, vira tristecer, não existe. Se eu tiro ecer, fica entriste, também não existe, ok? Então, por prefixação e sufixação, eu posso tirar um ou outro e continua existindo a palavra. Na derivação parasintética, eu não posso tirar nem o prefixo, nem o sufixo, porque as palavras não vão existir. Vamos continuar? Exercício 13. A partir das palavras dadas, forme verbos por derivação parasintética. Verbos, pessoal, vamos lá? Letra A, mole, amolecer. Letra B, raiz, enraizar. Letra C, direito, endireitar. Letra D, joelho, ajoelhar. Letra E, branco, embranquecer. Letra F, vazio, esvaziar. Ok? Joia! Então, agora, nós temos esse texto aí, que é o Projeto Ensina Natação para quem tem sequelas neurológicas. Pacientes reabilitados após AVC, traumatismo craniano ou lesão medular integram iniciativa desenvolvida pelos cursos de Educação Física e Fisioterapia. Em 2015, após sofrer um acidente de moto, William Farias Lopes se tornou paciente da clínica de fisioterapia da UNOeste. Diagnosticado com traumatismo craniano bilateral, durante 1 mês e meio as sessões foram realizadas com ele ainda em coma. Em 4 anos, conseguimos reabilitá-lo, inclusive voltando a andar, conta a docente responsável pela clínica, doutora Renata Aparecida de Oliveira Lima. Ela acrescenta que foi a história de superação de Lopes que lhe motivou a buscar uma parceria com o curso de Educação Física para a idealização do projeto. Atividades aquáticas para pacientes com sequelas neurológicas. Pelo curso de fisioterapia, participam os acadêmicos do 7º ao 10º termos. Eles atuam dentro e fora das piscinas, realizando a aferição da pressão arterial dos pacientes e monitorando o desempenho deles nas aulas, né? Já na água também realizam sessões de alongamento, fala Renata. Para Yara Beatriz Santos Zanetti, do 10º termo de fisioterapia, essa experiência é muito positiva. Além de enriquecer o meu currículo, tenho a chance de ver a felicidade deles em se sentirem mais livres dentro da piscina e descobrirem o quanto são capazes. Que projeto maravilhoso, né? Então, esse projeto ensina natação para quem tem sequelas neurológicas. Bom, 14, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em reabilitados, há prefixo e sufixo? Sim, verdadeiro, né? Em craniano, há prefixo e sufixo? Não, gente. Craniano, a palavra original, a palavra que dá origem a craniano, vem de crânio, né? Então, só temos sufixo aí. A palavra traumatismo é formada por sufixação? Verdadeiro, vem de trauma. Em felicidade há prefixo? Não, felicidade tem sufixo. A palavra aquáticas é formada por prefixação? Não, ela é formada por sufixação. A palavra arterial é formada por sufixação? Sim, é formada assim que vem de artéria. Um exemplo de derivação parasintética é a palavra enriquecer. Isso aí, né? Até o momento, você estudou aqui comigo o processo de formação de palavras relacionado ao acréscimo de prefixo, de sufixo ou de ambos. No entanto, há um processo de derivação que consiste na redução da palavra, chamado de derivação regressiva, redução regressiva. O caso mais frequente de formações regressivas em português consiste na formação de verbos em substantivos. Por exemplo, o substantivo choro é formado a partir do verbo chorar
Então, eu tenho chorar, faço a derivação regressiva e surge choro, ok? Então, vamos lá. Castigar, é aí que nós vamos fazer, transformar os verbos em substantivos por derivação regressiva. Castigar virou castigo, perder, perda, errar, erro, gritar, grito, voar, voo. Reparem aí que não tem mais o acento circunflexo, ok? Dê uma lidinha lá no novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Sustentar, sustento. Desgastar, desgaste. Sacar, saque. Destacar, destaque. Resgatar, resgate. Tocar, toque. Alcançar, alcance. Bem tranquilo esse exercício. 17. Leia o trecho a seguir e resolva os itens propostos. A divisão. Filme sobre combate a sequestros no Rio de Janeiro ganha trailer. Estrelado por Silvio Guindani, Heron Cordeiro e Marcos Palmeira, o filme A Divisão narra os bastidores do trabalho dos policiais da Divisão Antissequestro DAAS no Rio de Janeiro, no final da década de 1990. Bom, um exemplo de derivação regressiva é a palavra combate. Muito bem. Combate veio regressivo de combater, ok? Bom, dois exemplos de palavras formadas por derivação sufixal. Quais são as palavras? Estrelado e final. Muito bem, pessoal. Estamos aí na página 33. Além dos tipos de derivação vistos até aqui, há a derivação imprópria, ok? Então, vimos prefixal, sufixal, prefixal, sufixal. Vamos ver a imprópria. Vimos a parassintética, ok? Bom, a imprópria, então, ocorre mudança na forma da palavra. Não, ocorre a função na classe gramatical. Vamos ver? Olha aí os exemplos. O jantar estava bom, ok? O jantar estava bom. Como eu tenho o antes, eu tenho um substantivo. O verbo jantar passou a ser um substantivo por causa do meu artigo. Você está falando alto. Então, o adjetivo alto passou a ser um advérbio, ok? Além da derivação, as palavras podem ser formadas pelo processo de composição, que podem ser de dois tipos. Composição por justaposição ocorre quando há junção de palavras sem perda de fonemas. Exemplo, então, guarda-chuva e passatempo. Composição por aglutinação ocorre quando há junção de palavras com perda de fonemas. Exemplos: embora, em boa hora. E planalto, plano mais alto. Número 5, identifique os processos pelos quais as palavras a seguir são formadas e explique-os. Estamos lá na página 50, ok? Então, vamos lá. A primeira é porta-retratos. Vamos pensar. Porta existe sozinho? Existe. Retrato existe sozinho? A palavra? Existe. Quando eu junto, então, é por justaposição, já que a junção dos termos também. Não houve perda de fonema. A pontiagudo é por aglutinação, porque nós tivemos perda de fonema. Era ponta mais agudo. Ok? Beijo imenso para vocês e até daqui a pouquinho na nossa aula de correção. Até já, pessoal!